Bom dia, professor Basotti, graça e paz, né, aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós vamos continuar sobre a questão de uma espiritualidade bíblica, né? E nós entendemos assim que é importante, né, professor? Nós conhecemos os atributos de Deus, né, para que nós possamos oferecer o nosso melhor para o Senhor. Nos dias de hoje, né, as pessoas muitas vezes vão dar um presente para a pessoa, mas eles não conhecem bem a pessoa, então ele fala, vou dar um cartão presente, aí ela compra o que ela quiser, né? Mas com Deus não é assim, nós precisamos conhecer Deus, ter o nosso culto racional. Ali em 1 Pedro fala para nós termos uma espiritualidade racional, lógica, que conheça realmente esses atributos de Deus, né? E dessa forma nós poderemos apresentar o nosso melhor para Deus, né? Pastor, na sua abertura o senhor falou a palavra conhecer, me veio aqui no pensamento a seguinte situação. Vamos imaginar o seguinte, o indivíduo ele tem um patrão que é judeu. E ele quer fazer uma média com o patrão e convida o patrão para comer na casa dele, né? Isso. E faz um porquinho assado lá, né? Vai criar um clima muito ruim, quer dizer, qual é a falha desse indivíduo? Quer dizer, ele tem que, poxa, qual é o costume do indivíduo? O que ele gosta, né? Sim, sim. Então, o que é conhecer a Deus? Quer dizer, se nós queremos nos relacionar com Deus, nós precisamos conhecer o que ele pensa. É lógico que é uma missão impossível, Deus está muito acima, né? Sim. Como está lá em Isaías 55:11, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Sim. É uma missão impossível, mas Deus nos convida também a conhecê-lo, né, pastor? Eu vou começar aqui citando, inclusive, um versículo que está lá em Oséias, Oséias capítulo 6, versículo 3, né? Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que é uma missão impossível, dado a grandiosidade de Deus, Ele está muito acima, Ele é o Criador de todas as coisas, nós somos muito limitados. Mas Ele nos convida a conhecê-lo, né? E nós temos que ter um certo cuidado, eu acho que hoje confunde-se muito familiaridade com intimidade. Sim. Né? Sim, por exemplo, lá, às vezes eu moro num prédio já há 35 anos, eu confesso, há pessoas que me são familiares. Sim. Mas eu não a conheço, quer dizer, porque aquele bom dia, boa tarde, né? Então, quer dizer, e com Deus também, eu acho que muitas vezes se confunde, né? É algo familiar, nós somos criados numa cultura cristã, né? Mas... E essa familiaridade, até tem o Thomas Kempis, né, no seu livro Imitação de Cristo, ele fala que essa muita familiaridade, ela nos rouba, né, vamos dizer assim, no sentido de termos um conhecimento mais profundo de Deus. Tanto é que esse texto eu gosto muito, né, professor, que é assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, Deus, nós o conhecemos a partir da revelação. Isso, que é progressiva. Na medida que nós... Então, mas a cada dia, né? Lógico, Deus é infinito, Deus é grandioso, mas Ele vai revelando. Esse texto, né, professor, que o senhor citou de Isaías, dos pensamentos, a ideia ali é assim, os planos, os propósitos de Deus, eles são muito diferentes dos nossos, mas Deus vai revelando o seu plano e mostrando para nós, né? Pastor, nós estamos aqui abordando a espiritualidade bíblica. Hoje nós vemos no mundo em que as pessoas procuram o sobrenatural, há muito interesse e há muitas formas de espiritualidade, né? Eu acho importante deixar aqui para quem está nos assistindo que a nossa espiritualidade é bíblica. Não estamos aqui para comparar com outras formas de espiritualidade. Por exemplo, os judeus têm só o Antigo Testamento, eles têm a espiritualidade deles. Nós não estamos aqui para comparar, dizer que a nossa é melhor, ou com de outras religiões também. Eu diria, pastor, que eu mal dou conta aqui da espiritualidade bíblica, porque conhecer o Deus da Bíblia é uma grande tarefa já. Então, nós estamos aqui nem para comparar, nem para criticar, mas aprendermos um pouco daquilo que a Bíblia nos fala do Deus verdadeiro revelado aqui. Não, com certeza, né, professor? E aí nós temos... por exemplo, a ideia, né? O credo apostólico, ele começa assim, creio em Deus. Isso. Deus Pai, Criador. De tal. todas as Então, é esse Deus bíblico que nós cremos, né? E que nós precisamos conhecer para termos essa espiritualidade bíblica, né? Essa passagem de Oséias que eu li, né, ela pode ser complementada. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim, examinai as Escrituras. Ele não diz assim, ó, de vez em quando dá uma olhadinha lá, né? Não, Esse examinar não é para colocar bicho debaixo do travesseiro ou carregar aqui debaixo do braço. Quer dizer, esse examinar é uma leitura cuidadosa, atenta, em espírito de oração. Então ele diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você quer conhecer Jesus, o Filho, quer conhecer o Pai, quer conhecer o Espírito Santo? Examinai. Né? Essa é
É a ordem que nós recebemos. Certo. E esse texto, né, professor, Jesus está falando para um grupo de fariseus, né, pessoas ligadas à palavra, e eles examinavam a palavra, liam a palavra, mas eles parece que se deixavam prender pelas letras, né? E Paulo fala, a letra mata, o que vivifica é o Espírito. E Jesus fala, olha, vocês estão examinando as Escrituras, mas elas testificam de mim. Então, nós podemos estar lendo a Bíblia e não vendo Deus. Nós podemos estar lendo a Bíblia não vendo Jesus, não vendo o Espírito Santo. Tanto é, aí nós nos tornamos como os discípulos no caminho de Emaús, que só tiveram seus olhos abertos a partir do momento que Jesus demonstra e revela as Escrituras, né? E é interessante, pastor, eu vejo assim o esforço que Deus faz para se revelar. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 3, no episódio da sarça ardente, quer dizer, ele aparece numa sarça. O que está queimando essa sarça? Esse arbusto não costuma queimar, né? Lá em Juízes capítulo 6, um anjo aparece a Gideão, para propor um plano de libertação dos midianitas. E a gente vai ao longo da Bíblia, tem todos os profetas, né? Lá com Elias na caverna, falando através de uma brisa suave, e até Apocalipse, aquelas revelações lá, Apocalipse 4:2, quando João diz assim, e me achei imediatamente espírito, quer dizer, é toda uma visão que ele tem que vai até o final do livro de Apocalipse. Então, eu lembro de José também, Deus falando em sonhos com José lá no livro de Gênesis, né? Então, quer dizer, Deus usa muitas formas para se revelar a nós, né? Então, apesar da distância que nós temos, né, para com ele faz todo um esforço, né? E é interessante que algumas coisas estão encobertas, né? Acho que algumas talvez porque não seja importante. Por exemplo, espinho na carne lá, do apóstolo Paulo. Mas eu vou discutir aqui, né, pastor, até a exaustão, mas não é explicado lá, isso ficou, né? Eu há pouco tempo, pastor, eu estava fazendo as contas, Matusalém, que viveu 969 anos, ele morreu no ano do dilúvio, e na Bíblia não diz se ele morreu afogado ou de morte natural, mas isso também não é importante, né? Então, quer dizer, as coisas relevantes, Deus nos revelou. Aquelas que não são relevantes ou que nós não podemos entender, fica nos mistérios dele, né? Então, por isso, assim, muitas vezes nós ficamos... por isso que Jesus fala, olha, vocês examinam as Escrituras, mas elas testificam de mim. Então, muitas vezes nós ficamos, né? Eu lembro de um momento assim, que tinha numa certa denominação, no final do ano, seria assim, tinha um irmão lá que ele ficava o ano inteiro estudando as curiosidades bíblicas. Aí depois ficava falando, vocês sabem onde está escrito isso, escrito aquilo. Quer dizer, trazia um certo conhecimento, ele havia lido realmente a Bíblia, mas para buscar curiosidades, e não buscar realmente a presença de Jesus, de Deus, do Senhor, né? Curiosidade rima com espiritualidade, mas são coisas muito distintas. Então, a ideia é desenvolvermos uma espiritualidade bíblica, com base no quê? No Novo e no Antigo Testamento, que se complementam. O Deus da Bíblia está aqui, ele se revela. Porque tudo aqui, né, essa espiritualidade, né, professor, tem que nos levar a essa busca do próprio Deus. Né? Não é coisas de Deus, não é apenas um conhecimento intelectual de Deus, mas é uma comunhão com Deus. Né? Esse é o propósito da espiritualidade bíblica. Um dos pontos de partida para nós entendermos a Deus é que Deus é espírito. Acho que esse é um ponto, porque Deus não é matéria, né? Aqui nós temos uma Bíblia, ela é matéria, né? Ela fala de coisas espirituais, né? Então ela é bem delimitada, que tem a Bíblia, que é matéria, tem a mesa, que é matéria, tem aqui uma caixinha com óculos, que também é matéria. Então Deus não é matéria, quer dizer, ele é de uma outra natureza. Então é importante, então, nós entendermos que Deus, na sua natureza íntima, ele é espiritual, né? Mas isso não o torna abstrato, né? Isso aqui é interessante, né? Deus é algo concreto e que se manifesta de uma forma concreta neste mundo em que nós vivemos, né? E é interessante, pastor, né, que na Bíblia muitas vezes aparece, né, são expressões antropomórficas, né? Ou seja, às vezes aparece lá mão de Deus, dedo de Deus, voz de Deus, Deus viu, Deus ouviu. Né? Eu até selecionei um versículo aqui de Isaías, está em Isaías 59, 12, 1 e 2, né, onde aparecem as palavras mão, ouvido e rosto de Deus. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então aqui, Deus, ele não tem forma, né? Mas ele procura, ao se fazer entender, né, elementos, né, que nós
nos são familiares, ouvir, Sim, sim. né? E essa linguagem, né, professor, a gente pode até pegar também no livro de Apocalipse, quando aquelas revelações, João, ele não encontra uma palavra que ele possa descrever o que ele está vendo. Então, em muitos momentos, nós vemos que ele utiliza assim, né, o texto bíblico. Era semelhante ao bronze reluzente. Era semelhante a tal coisa, né? Exatamente. Ou seja, não há como descrever, mas aí, por aproximação, dentro daquele contexto de símbolos que nós conhecemos, nós passamos a perceber que, olha, Deus é parecido, tem essa ideia, né? Por isso que há essas formas de apresentação de Deus, né? Exatamente, pastor. Mas ao mesmo tempo que Deus é espírito, né? Bom, nós sabemos que anjos também são espíritos. Nós temos dois anjos que são bem nominados na Bíblia, o anjo Gabriel, o anjo Miguel. Veja, Deus é espírito, o anjo Gabriel é espírito, mas há uma diferença entre eles, né? E uma das diferenças que nós temos é que Gabriel e Miguel são o quê? São criados, e Deus é o criador, já começa por aí, com né? certeza. E esses anjos, eles não são onipresentes, né? O Gabriel aparece para falar com Maria, na Anunciação. Ele já tinha aparecido para Daniel, lá nas profecias das 9 semanas, né? É o mesmo anjo, mas ele não está em vários lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, então, Deus é espírito, mas Deus tem o quê? Deus tem a onipresença, né? Eu encontrei em Jeremias uma passagem que coloca bem isso, pastor. Diz assim, Jeremias 23, capítulo 23, versículo 24. Será que alguém pode esconder em um lugar de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Eu fiquei até pensando, pastor, hoje a ideia é que o universo tem 90 bilhões de anos-luz de extensão, né? Sim, se Deus é onipresente, quer dizer, e o universo está em expansão, então Deus, na sua forma, ele está em expansão, ele está em todos os lugares. Então, por isso que quando Salomão ele está ali, né, consagrando aquele templo, né, que ele faz para a adoração do Senhor, ele usa uma expressão, né? A Bíblia diz, nem os céus dos céus pode te conter. Quer dizer, a grandiosidade de Deus realmente é algo que nós não conseguimos, com nossa mente limitada, perceber isso, né? Mas os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, nada está escondido aos seus olhos, enfim, quer dizer, a grandiosidade de Deus. Por isso, na espiritualidade bíblica, professor, nós precisamos entender, vamos usar essa expressão, com quem nós estamos lidando. Né? Porque muitas vezes nós temos uma ideia de um Deus limitado, nós temos uma ideia de um Deus não todo onipotente, porque muitas orações, né, professor, não é só uma questão de semântica, nós precisamos rever nossas orações. Muitas orações começam assim, Senhor, se o Senhor pode. Lógico que ele pode. É lógico que ele pode, né? Uma outra característica de Deus, então, né, que ele se diferencia de nós, é até assim, um pecado a gente se comparar com Deus, né? É uma coisa tão grandiosa. Mas Deus é intangível, quer dizer, ele não pode ser tocado, né? Não pode ser medido, não pode ser quantificado, né? Mas eu encontrei Isaías, capítulo 40, versículo 12, algo muito interessante. Quer dizer, mesmo Deus não pode ser quantificado, mas ele quantifica. Ele não pode ser medido, mas ele mede. Ele não pode ser pesado, mas ele pesa. Diz assim lá Isaías 40, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Eu fiquei pensando, pastor, nos oceanos, né? Quer dizer, quem mediu nas suas mãos as águas? E tomou a medida dos céus aos palmos, que 90 bilhões de anos-luz é uma distância grande, né? E medir aos palmos, né? Aliás, esse palmos aqui é uma expressão antropomórfica também. Sim, com certeza. E continua assim, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças. Eu fico imaginando quanto que deve pesar o Monte Everest, né? Mas ele pesa a terra inteira, na verdade. Então Deus, ele mede, né? Ele quantifica, embora não possa ser tocado, medido ou quantificado. Então, mas isso é para a gente poder, né, nesse texto aqui, compreender, olha, o Deus que nós servimos é um Deus grandioso. Isso. É lógico que Deus não pegou lá na concha das suas mãos, literalmente, né? Ou pesou, né? Mas aqui está falando assim, olha, que grandiosidade há em Deus, né? Tanto que em Isaías 64, Isaías fica assim
maravilhado, ele diz assim: nunca se ouviu falar de um Deus como este, que trabalha para aqueles que esperam nele. Né? Isso. É por isso, pastor, que não faz sentido representar Deus na forma humana como uma imagem, ou como uma escultura. Né? Não faz sentido. Né? Nós estamos aí, se fizermos isso, nós estamos aí realmente fazendo uma distorção. Né? Por isso que é muito clara a proibição, né, pastor, de fazer imagens, né, e adorar imagens. Em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, na primeira parte, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Né? Então, não confundir Criador com criatura, é o que ele está dizendo aqui. Sim. E mais assim, até pode pegar o texto também, tem Ezequiel 14:3, que aí vai um pouco mais além, que além de fazer as esculturas, enfim, Ezequiel fala assim: levantam ídolos em seus corações. Isso. Porque muitas vezes não é fazer um ídolo literal, mas dentro do coração, muitas vezes nós criamos certos ídolos, né, certas imagens irreais de Deus. Eu lembro, professor, um dos primeiros livros que eu peguei na Faculdade de Teologia, que era assim, Deus no Antigo Testamento, né? Uma das frases que me chamou a atenção do autor, e tanto é que faz muito tempo e eu ainda lembro, o autor diz assim que nós, cristãos evangélicos e tal, nós somos idólatras, né? Porque nós construímos uma imagem de Deus diferente daquela apresentada na Bíblia. É isso. Então, por isso nós precisamos voltar para essa espiritualidade bíblica, né? Aí, pastor, me lembra uma coisa, eu conheço, não estou falando mal aqui, mas às vezes eu conheço pessoas que dizem assim: olha, Roberto, eu não leio a Bíblia, eu não vou na igreja, mas eu tenho uma fé, eu estou bem com Deus, né? Eu fico, mas a pessoa tem um Deus imaginário, né? Por isso que temos que conhecer o quê? O Deus da Bíblia. Né? A pessoa está muito bem com o Deus que está aqui na imaginação dela. Esse Deus não é o Deus da Bíblia, né? Não, com então, certeza. É um cuidado que as pessoas devem ter, de construir na imaginação um Deus, e com esse Deus ela está muito bem, que é ela própria. Esse Deus é o próprio eu dela, é o ego dela. Outras falam assim: mas eu vivo o cristianismo do meu jeito, né? Não tem o meu jeito, né? É o jeito bíblico. É o jeito bíblico. É as ponderações daquilo que a palavra apresenta. Por isso que lá, aquele texto de Isaías, né? Os meus planos, os meus propósitos não são iguais aos seus. Então, eu preciso entender os planos e propósitos de Deus. Exatamente. Né? Bom, uma outra característica, Deus é um espírito onipresente, né? E é bom que o fato dele ser onipresente, que uma característica que ele tem, que vai permear todo o universo, é que é um espírito puro, né? Deus é um espírito puro. Aí já começa o problema, nós não somos puros, né, pastor? Então, quer dizer, nós temos que desenvolver uma espiritualidade, né, ter uma vida de santidade para que a gente possa, né, facilitar o contato com isso. Porque Deus, ele é por Isaías, no capítulo 6, né, que começa lá no ano da morte do rei Uzias, e vai toda aquela descrição do trono, né? E quando chega lá no versículo 5, ele diz assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele vê a vida dele, né? E ele vê a pureza de Deus, isso cria nele uma crise, né? Sim. Então, mas essa crise, por isso, nós vamos falar isso num certo momento dos nossos estudos, né, professor? Porque assim, por isso que a espiritualidade bíblica ela é diferenciada de todas as demais. Porque nós não podíamos adorar a Deus, que é espírito, né? Porque nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Sim. E aí ele vivifica. Não vamos entrar aqui, né, mas mais para frente vamos falar sobre a questão da regeneração. Agora, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso. Então, é só desta maneira. Então, com o meu intelecto, com minha força, eu não consigo adorar e agradar realmente a Deus. Por isso, quando Isaías ele tem esse encontro, ele vê a glória do Senhor, ele percebe que precisa que essa glória vivifique o seu espírito para que ele possa ter os lábios purificados, o coração puro e assim contactar e ter comunhão com Deus, né? O homem na sua carne, ele não vai desenvolver nenhum tipo de espiritualidade, a própria palavra é clara. Paulo, na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sim. Então, uma espiritualidade bíblica é uma espiritualidade com o Espírito Santo. Não há como, né, pastor? Então, quando eu estava lendo isso aqui, né, e meditando, né, tem o texto lá de Romanos 10:2, que ele fala assim, né? Sei da dedicação deles, né, Paulo falando para esses irmãos, dedicação deles para com Deus, né, mas sem entendimento. Sem entendimento, né? Uma das coisas aqui, né, professor, só ressaltando, muitas vezes, né, eu quero enfatizar isso, né, quando a gente procura entender uma palavra com mais profundidade, não é uma questão de arrogância, mas é uma questão para nós refletirmos. Aqui, por exemplo, quando fala assim, o homem natural, é lógico, todos nós somos naturais, né, o ser humano. Mas aqui se usa uma expressão assim, a pessoa que não consegue ver nada além de uma lógica humana. Isso. Esse é o homem natural. É aquilo que o senhor falou. Sem espiritualidade nenhuma. Não, é aquele que tenta entender tudo racionalmente. Se não pode ser explicado, então não tem adianta, valor né? nisso. Aí tem um pesquisador, ele é uma pessoa, é um alemão, né? Gerhard Born. Ele fala assim, um criador... o Criador, né, o Deus, não pode ser entendido, né, cientificamente, porque está fora do poder de ser pesquisado. Tá? Então, fizeram essa pergunta para ele, como que ele é um cientista e ele crê em Deus? Ele falou assim, porque o Criador, ele não pode ser entendido cientificamente. Ele é intangível, como nós falamos, ele é intangível. Né? Então, aí entra a questão da fé. Né? Então, por exemplo, essa pessoa natural... psíquicos, é uma pessoa que tudo é a partir da sua mente. Né? Por exemplo, aí que entra a questão, por exemplo, o espiritual. Né? Então, por exemplo, nós temos duas palavras, professor. Uma é sarx, que é o corpo. Né? Mas tem o sarkikos, que é a natureza pecaminosa. Né? Então, aqui está falando, esse natural, é uma pessoa que fala, não, eu só acredito vendo, se eu puder tocar, se eu puder experimentar. É o Tomé. É um Tomé da vida. Da vida. Só que, infelizmente, hoje, né, na nossa sociedade, como diz o autor lá, o mundo líquido, né, é uma questão realmente séria que nós precisamos entender, né? Hein, pastor, eu agora estou bem tranquilo. Quando alguém fala assim, para mim Deus não existe. Eu falo, então prova que ele não existe. Aí o cara já começa a se complicar. Eu estou esperando uma prova que ele não existe, pastor. Não, porque assim, a pessoa, ela tem, se você vai para essa lógica, né, tem coisas que não se explicam realmente. Né? Já Shakespeare já falava, né, tem muito mais coisa, né, que a nossa vã filosofia possa imaginar, né? Bom, Deus, então, ele possui, né, muitas características, né? Não é possível nós abarcarmos tudo, né, em 30 minutos. Né? Mas eu levantei aqui, pastor, em nossos estudos aqui, algumas outras informações que nós já sabemos, né? Que Deus é imortal. Né? Lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Paulo a Timóteo escreve assim, ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Né? Porque ele até esse autor, né, o Gerhard Born, ele fala isso, para Deus não tem tempo e espaço. Isso. Né? Ele está além disso. Além disso, transcende. Né? Deus transcende. Né? E é entender essa transcendência que faz parte do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, bíblica. Deus, ele está... até esse autor, ele fala assim, há coisas que estão fora do espaço-tempo. É isso, exatamente. Então, Deus está fora do espaço-tempo. Então, como que eu vou querer colocar Deus dentro do espaço-tempo para poder entendê-lo, analisá-lo? Exatamente. Né? Então, Deus é imortal, Deus é eterno. Salmos 90, versículo 2, diz assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo mesmo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, Deus é eterno de eternidade em eternidade. Quer dizer, é algo que vai... Né? Que é inconcebível, né? A gente não consegue nem entender os nossos anos, né? Como é que nós vamos entender a eternidade, né? Pastor, eu imagino assim... Um bicho de goiaba, a gente pensa assim, você dá uma mordida assim e aparece aquele bichinho assim. Né? Eu acho assim,
Nós tentarmos entender Deus é como se o bichinho da goiaba estivesse tentando entender a gente, porque para aquele bichinho a goiaba é o mundo dele, Sim, né? Ele não tem sim. ideia que tem algo além daquilo. Além disso. É. E muitas vezes, né, professor, a gente, por isso, a gente não desenvolvendo essa espiritualidade bíblica, a gente vive um cristianismo limitado, a gente vive precariamente. Vive com o bicho da goiaba. Sendo que muito mais, né? Nós temos uma goiabeira inteira, né? E fora da goiabeira nós temos muito mais coisas, né? Bom, Deus é imortal, Deus é eterno, né? Por isso que também, né, ele é definido como o alfa e o ômega, que são duas letras do alfabeto grego. Alfa é a primeira, sim, e ômega a última, no sentido de o princípio e o fim. Então, assim, tudo começa e terminará com Deus, né? Então, por isso que nós precisamos desenvolver essa espiritualidade bíblica, né? Para que, realmente, assim, tudo para que nós tenhamos comunhão com Deus. Esse o objetivo, né? Em Isaías, capítulo 43, versículos 10 e 11, né, essa questão do alfa e ômega aqui é colocada, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então ele, sim, é o único, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o único Salvador. Então, por isso que a nossa espiritualidade bíblica, nós vamos estar falando com mais propriedade, mas é baseada em Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a espiritualidade bíblica, né? Pastor, eu acho interessante que Deus é eterno. E quando ele vai falar, eu vejo assim, ele não fica enrolando, ele já vai direto. Nossa, nós que não somos eternos, a gente fica enrolando, né? Sim. Ele vai direto, pode perceber, né? Ele não perde tempo mesmo sendo eterno. Uhum. Isso me chama a atenção, é uma característica dele, né? Deus é incorruptível, né? Quer dizer, nós como carne, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós apodrecemos, uhum, né? Mas Deus, né? Ele é incorruptível. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz assim: porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, por que desenvolver uma espiritualidade bíblica? Vale a pena? Vale. Por quê? Porque ela está ligada à eternidade. Deus é eterno e convida-nos a ser eterno com Ele. E é interessante, eu achei interessante a expressão aqui, corrupção, né, professor? Que tem a ideia, né, miséria eterna. Então, imagina, você vai colher uma miséria eterna. Por quê? Porque é uma espiritualidade ou uma eternidade sem Deus, né? Também encontrei, são muitas as atribuições de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, eu encontrei que Deus é luz, né? Diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. Isso, sabe, professor, me fez perceber uma coisa, porque assim, há um símbolo, né, o yin e yang, né? Sim. Bem conhecido, e ele tem um significado assim, né, que, por exemplo, ele tem um lado escuro e um lado claro, branco, né? E a ideia é assim, né? E no lado escuro tem um pontinho branco e do lado branco tem um pontinho escuro. A ideia é assim, não tem nada que seja tão escuro que não tenha algo bom, ou não tenha nada que seja tão bom que não tenha algo ruim. Mas a Bíblia, dentro da espiritualidade bíblica, nós vemos assim que em Deus não tem pontinho nenhum de escuridade. Deus é luz, e não há trevas nenhuma. Então, por isso você vê assim que a nossa espiritualidade difere de uma espiritualidade oriental, porque é na pessoa de um Deus que é totalmente luz, totalmente incorruptível, que também não se corrompe, um Deus que não mente, um Deus que é pura verdade, essência pura, né, de perfeição. Pastor, o que é mais interessante, quer dizer, esse Deus, ele ocupa todo o universo, ele é onipresente, ele pode todas as coisas. E com todas essas características, ele é eterno, ele é incorruptível. Né? Com todas essas características, vou ver todas essas características aqui, pastor, me desculpa, talvez eu esteja sendo um pouco orgulhoso, mas eu me senti uma pessoa importante. Por quê? Poxa, esse Deus mandou o filho dele para morrer por mim na cruz. Quer dizer, poxa, eu não sabia que eu era tão importante. Se ele é grandioso, eu me torno importante também. Por quê? Porque ele quer ser meu amigo. Né? Ele, pela sua graça, embora ele vem a mim e me apresenta um plano de salvação, um plano de redenção. Então isso me torna uma pessoa muito importante. Eu me sinto importante. Não, com certeza, né, professor?
Até assim, foi colocado aí, né, professor, esse texto, o senhor poderia ler para nós de Êxodo 3, 13, 14? Ah, sim. Bom, esse texto aqui está lá no episódio da sarça ardente, né? Que é quando Moisés fala, mas aí, se o pessoal lá perguntar, quem que esse Deus falou com você, Moisés? Né? Quando ele vai lá conversar com o povo, né? Que está oprimido no Egito, né? Vamos ver essa passagem, então. Está em Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Diz assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés. Aqui está tudo com letra maiúscula na Bíblia, né? Eu sou o que sou. Tudo com letra maiúscula. Isso. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, nós estamos, né, já no final do nosso estudo, mas é interessante, Moisés queria conhecer o nome de Deus. Tá? No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 26, Jesus declara, eu fiz que eles conhecessem o seu nome. Amém. Então, Deus em Cristo se revela o nome. O que Moisés não sabia, nós podemos saber dentro dessa espiritualidade bíblica. É verdade. Tá? Pastor, Deus não cabe em uma única manhã com apenas 30 minutos. Nós vamos ter que realmente continuar falando de Deus, porque nós precisamos conhecê-lo para termos uma espiritualidade bíblica de acordo com aquilo que Deus quer revelar para nós. Com certeza. Então, que você possa seguir o nosso próximo estudo e que realmente Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.